Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte. Vou acompanhar vocês a partir de agora. Vamos começar essa aula falando sobre o Barroco brasileiro. Antes de começar, eu quero fazer uma pequena revisãozinha sobre o Barroco na Europa, que vai ser importante para a gente. Barroco na Europa, características básicas. Emocional sobre o racional, entrelaçamento entre arquitetura e escultura, composição assimétrica e violentos contrastes de luz e sombra. A gente vai ver, por exemplo, nessa obra do Rembrandt, Barroco Italiano, o contraste violento dessa luz e sombra. Também a preocupação da emoção sobre o racional. A expressão desses personagens são muito importantes. Todos eles têm a parte da expressão é bem importante. Rembrandt foi um mestre da luz e sombra. Bernini, um escultor muito bom. Percebam a expressão dos personagens. E Andrea Pozzo, outro italiano também. Uma igreja simples, que ele faz no teto da igreja essa imagem. Uma ilusão de ótica que parece que o céu está se abrindo, as pessoas veem os anjos na igreja. Então, só uma revisãozinha para a gente começar o Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil chegou pelos colonizadores portugueses. Seu desenvolvimento pleno se dá no século XVIII, 100 anos depois do Barroco europeu, até as duas primeiras décadas do século XIX. O auge do Barroco foi em 1760. Já tinha acontecido um pouco antes, mas o auge, 1760, vai até mais ou menos 1820. No Brasil, ele tem características próprias. Como foi 100 anos depois, eles tiveram conhecimento do Barroco de Portugal, o Barroco francês, o Barroco italiano e espanhol, misturaram tudo e juntou com o brasileiro, que vai pegar a cultura popular e a cultura erudita. Isso faz um rejuvenescimento no estilo barroco, que o Barroco do Brasil é bem diferente do Barroco europeu. Começou em Salvador e no Rio de Janeiro, mas se espalhou por várias regiões. Um grande destaque é Minas Gerais. Cidades históricas como Tiradentes e Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, são cidades que até hoje têm vários exemplos de arquitetura, de escultura, de pintura barroco. Foi o auge do ciclo de ouro no Brasil. Em Minas começou a surgir várias vilas, pequenas cidades onde tinha as jazigas de ouro. Todas essas cidadezinhas tinham uma igreja. Eles começaram a ganhar muito dinheiro com o ouro e esse ouro patrocinou as igrejas. Igrejas belíssimas, construídas no estilo barroco, super bem decorada e com muito ouro na decoração. Então, característica do barroco no Brasil. Pela pompa e grandiosidade, tudo muito grandioso, tudo muito exagerado e rica em detalhes de cores e ornamentos de ouro. Então, muito ouro em tudo que você vê. Cada cantinho da igreja tinha um pedacinho de ouro na decoração, porque era a maneira deles agradecerem por tudo. Era meio que oficial. Começava uma cidadezinha, tinha uma igreja, era construída uma igreja no estilo barroco. É engraçado que algumas cidades bem pequenininhas têm duas igrejas, uma muito próxima da outra, por ter todo esse detalhe do ouro, que ajudou bastante. E o barroco mineiro foi um pouco diferente do barroco brasileiro. Ele tem algumas características próprias. Explorando os materiais da região, como o cedro, um tipo de madeira, e a pedra-sabão, que é só usada no barroco na região, começou na região de Minas. Pedra-sabão é uma pedra diferente do mármore, é uma pedra mais maleável, mais fácil de trabalhar. Ela tem uma superfície meio lisa, por isso o nome pedra-sabão, mas é uma pedra bem resistente também. Para esculpir, ela é mais fácil, mas ela tem a resistência. Um exemplo de escultura em pedra-sabão é o Cristo Redentor,
feito em pedra-sabão também. E praticamente toda a arte barroca é religiosa e foi usada para decorar as igrejas. O barroco também vai ter na literatura, bem expressiva, que a gente não vai entrar aqui, né, que é aula de artes visuais. E essa é uma das características mais importantes. Os personagens das pinturas e esculturas são carregados de emoções humanas. É tudo muito exagerado. Eles querem mostrar essa emoção pelas imagens. No barroco brasileiro, a gente tem dois artistas que eu vou falar deles agora, que são os de maior destaque. Um deles é o Manuel da Costa Taide, ou Mestre Taide. Ele é pintor e ele é filho de portugueses. Isso vai influenciar o trabalho dele. Ele nasceu aqui no Brasil e o outro artista que a gente vai ver daqui a pouco é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Vamos primeiro falar do Mestre Taide. Aqui algumas imagens dele. Ele tinha uma perspectiva e um desenho muito bom. Ele era muito bom no trabalho de perspectiva e desenho. Além de ser pintor, ele trabalhava com douramento, que era fazer detalhes em ouro nas esculturas, nas imagens, e com encarnação, que imagine uma escultura de madeira que querem deixar mais realístico. Então, ele vai fazer os detalhes como se fosse um veludo, assim, para cobrir, para ficar parecendo uma pessoa realmente. Por isso, o nome encarnação. Uma curiosidade do trabalho do Ataíde, ele usou vários anjos que ele faz com características de mulatos. Normalmente os anjos são brancos, de olhos azuis, ele faz os anjos mulatos. Ele casou com a esposa dele é mestiça e ele usou os filhos dele, os 4 filhos que ele teve como modelo para os anjos. Até ele fez uma Madonna mulata também, que usou a esposa dele como modelo. Assim como o Pozzo fez na Itália, ele também fez essa ilusão de perspectiva. Uma parede, o teto reto, e ele fez como se fosse o pilar estivesse saindo, você vê o céu lá atrás. Mais um exemplo do trabalho dele. E ele também fez o trabalho da Última Ceia. Todas essas imagens são de igrejas de Minas Gerais. Percebam a expressão, a preocupação com a expressão das pessoas. São obras de mais de 300 anos, por isso que tem parece que está bem envelhecida pelo tempo mesmo. E vamos fazer um quiz agora. Qual o principal tema da arte barroca no Brasil? Retratos de personalidades da época? Paisagens? Minas de ouro? Ou religiosidade? Dá um tempinho para vocês pensarem. Então, gente, pensaram lá, conseguiram achar a resposta? Religiosidade. Esse é o principal tema do barroco no Brasil. Agora a gente vai ver o grande destaque da arte barroca no Brasil, que é o Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Já vou explicar o porquê desse apelido.
Diferente do mestre Ataíde, o Aleijadinho é filho de um arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, que ele veio trabalhar aqui no Brasil. Imagine o Brasil crescendo ainda, não tinha profissionais formados aqui, tiveram que chamar vários profissionais, incluindo arquitetos, e eles não mandavam os homens para trabalhar aqui. Então, chegava aqui, tinha um monte de português e eles acabavam se envolvendo com escravas, com índias. Foi o que aconteceu com ele. Ele teve um filho com uma escrava brasileira, que foi o Antônio Francisco Lisboa. Muitos desses filhos foram bastardos, que não é o caso do Aleijadinho. Ele foi criado pelo pai, que aprendeu sobre arquitetura em Itália. E o pai adotou ele realmente, adotou não, era o filho dele, né? Ele cuidou desse filho e esse filho foi criado como um nobre. E então ele não, enquanto a maioria dos mulatos eram escravos, ele era livre. E aprendeu muito com o pai. Ele, além de escultor, era arquiteto também. Ele fez várias igrejas. E grande parte das suas esculturas são feitas em pedra-sabão. Essa pedra é diferencial do barroco mineiro. E a maioria das esculturas dele são das igrejas de Minas Gerais, apesar de ele ter feito em outros estados também. E quando ele tinha 40 anos, ele foi diagnosticado com uma doença que prejudicava muito o movimento da mão e dos braços. Não se sabe ao certo que doença era essa, é muito parecido com a lepra. E como ele trabalhava muito com as mãos, isso prejudicou muito ele. Mas ele nunca parou de trabalhar, ele continuou trabalhando até o fim da vida. Ele já estava famoso, ganhando dinheiro com a arte, então ele podia ter assistentes que ajudavam ele. Chegou a um ponto de ser tão radical essa doença que ele teve que... A escultura em pedra usa o martelo e a talhadeira. Ele não conseguia mais segurar o martelo, ele pedia para os assistentes amarrarem o martelo no braço dele e ele batia com o martelo amarrado no braço. Tem um caso, não se sabe se é verdade ou não, que enquanto ele estava fazendo uma escultura, ele perdeu um dedo e nem percebeu. Mas são coisas que a gente fala, não tem como saber exatamente por causa do tempo. Aqui alguns exemplos das esculturas do Aleijadinho. Essa é em madeira, em cedro. Aqui são várias imagens que são da igreja, do santuário de... Desculpa, gente. Santuário de Bom Jesus do Matozinho. Ele fez 64 esculturas em tamanho natural, em madeira, dentro da igreja, decorar essa igreja. Levou vários anos para concluir essa imagem. Aqui é a Última Ceia. Perceba as expressões dos personagens, a tristeza, o sofrimento, que é característica do barroco. Essas imagens elas estão espalhadas, formando as cenas do catecismo da época. Flagelação. Então, dentro da igreja são 64 esculturas e tem a parte externa também. Antes, vamos fazer mais um quiz. Minas Gerais é o estado brasileiro onde mais teve destaque o barroco. Qual o principal motivo disso? A. Café. B. Minas de ouro. C. Praias e paisagens. Ou D. Soja. Vamos lá?
Então, gente, conseguiram? A característica mais importante para o desenvolvimento do barroco no Brasil foi as minas de ouro. Foi o que mais o que patrocinou a arte do barroco brasileiro foi as minas de ouro, principalmente em Minas Gerais. Eu mostrei as imagens de dentro da igreja de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, 64 imagens em madeira. E fora da igreja ele fez 12 esculturas dos profetas nas escadarias externas da igreja. Ele terminou esse trabalho com 67 anos de idade, com muita limitação, mas é considerada a obra máxima do Aleijadinho. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Essa é a igreja e as 12 esculturas estão fora da igreja em vários locais. Aqui, por exemplo, a gente vê 2 imagens. E eu peguei alguns para vocês verem alguns detalhes. Esse, por exemplo, é o profeta Abacuque. Alguns profetas são do Antigo Testamento, outros do Novo. Todos eles têm esse pergaminho com algumas coisas escritas, que não é muito legível. Ele vai cuidar muito com essa expressão dos personagens. Profeta Baruque. Profeta Jonas. Algumas dessas esculturas, ela só é vista corretamente de um ponto. Do outro ponto que você vê, parece que elas são meio deformadas, meio estranhas. Para você ver de um ponto exato. Mais uma brincadeira que ele fez, como se a religiosidade fosse o único caminho para o homem. Você tem que ver por aquele ângulo. Profeta Isaías. E o profeta Ezequiel. Dá para ver que tem uma outra escultura ali no fundo também. E, como eu falei, essa é a obra máxima dele. O que ele é reconhecido por esse trabalho, é valorizado por esse trabalho. Houve uma época, um projeto foi tirado o molde de todas essas esculturas, que como é em pedra, só tem uma cópia de cada uma. E tiraram o molde e tinha um projeto de substituir as originais pelas cópias. Mas a população de lá não deixou, queriam levar essas imagens para o museu. Os originais estão lá até hoje e as réplicas que foram para o museu. Todas essas imagens que eu peguei são do site da Enciclopédia de Artes Visuais do Itaú Cultural. Um site muito bom de arte brasileira, não só de artes visuais, como dança, música, teatro. Um excelente site de pesquisa, dando uma dica para vocês quando forem pesquisar. Só que é só sobre arte brasileira. E vamos terminar com os testes sobre arte barroca. Primeiro teste. Qual o artista de maior destaque no barroco brasileiro? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ou Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde? Então, pessoal, a resposta certa é Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa. Os dois são artistas do barroco, mas o maior destaque mesmo é o Aleijadinho.
O teste 2, além de madeira, qual material era utilizado por Aleijadinho para realizar suas esculturas? Mármore ou pedra-sabão? Vamos lá? Então, pessoal, voltando, resposta certa, pedra-sabão. A maioria das esculturas dele são em pedra-sabão. As mais famosas, as mais importantes, são em pedra-sabão. Enquanto em outros locais era usado mármore, aqui, em Minas Gerais utilizou muito a pedra-sabão. Vou propor mais duas atividades para vocês, para fechar a aula aqui. A primeira é, através de um texto com no máximo 10 linhas, investigue a relação do barroco europeu com o barroco brasileiro. O barroco europeu eu dei uma introdução no começo da aula, e vocês tiveram a aula anterior inteira sobre o barroco europeu, e comparar com as características do barroco brasileiro. No máximo 10 linhas, só para colocarem os detalhes, o que tem de diferente de um para o outro. Vamos lá, gente, podem começar?
Então, pessoal, voltando, conseguiram pegar os detalhes dos dois movimentos. Uma última atividade, desenhe um mapa mental sobre o Barroco brasileiro. O mapa mental vai usar, imagine um gráfico que você vai colocar os detalhes, começa com o Barroco brasileiro, aponte característica, artistas, como eles trabalhavam, os materiais, as características da época. Vamos jogar tudo isso nesse mapa mental. Caprichem aí, gente. Vamos lá.
Então, gente, conseguimos? Então era isso, gente. Obrigado pela aula. Vou acompanhar vocês com as próximas aulas de arte do terceiro ano. E vamos lá. Isso aí.